Olá pessoal, professor João Paulo aqui. Vamos fazer uma questão da FCC sobre concordância. Vejamos o enunciado. O verbo em destaque deve sua flexão ao termo sublinhado em. Nós vamos investigar aqui então as relações de concordância verbal. Geralmente, como você deve se lembrar dos seus estudos de concordância verbal, o verbo se flexiona para concordar com o núcleo do sujeito. Mas há exceções a essa regra, então nós temos que ficar atentos na hora de fazer as questões. Minha sugestão é que você dê uma pausa, faça a questão e volte para acompanhar a resolução. Vamos começar pelas alternativas incorretas. Letra A. Você, na verdade, talvez seja o menos confessional dos cronistas brasileiros. O verbo investigado aqui é o verbo seja, e na verdade ele está na terceira pessoa do singular por causa da relação que estabelece com o sujeito, você. Então não é o termo originalmente sublinhado aqui pela prova que determina a flexão do seja. Tanto é que se você trocar o você por nós, por exemplo, nós teremos que trocar o verbo também. Nós, na verdade, talvez sejamos, certo? Então, não podemos marcar a letra A. Vamos passar para a letra C. Aqui temos um verbo muito frequente nesse tipo de questão, o verbo haver com sentido existencial. Há uma mescla de artigo e crônica nos seus textos. Este verbo é um verbo impessoal, no sentido de que ele não tem sujeito, ele não apresenta sujeito. E sempre que o verbo haver for utilizado nessa acepção, no sentido de existir, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, independentemente do termo que o acompanhe. Então, mesmo que eu trocasse uma mescla aqui por mesclas, eu continuaria tendo o verbo na terceira pessoa do singular. Há uma mescla, há mesclas. Este termo, uma mescla, para quem estiver curioso aí, funciona como objeto direto do verbo haver, que é um verbo impessoal, logo forma a oração sem sujeito. Então, a flexão do verbo a na terceira pessoa do singular não se deve ao termo uma mescla. Letra D. Ele não precisa rir para que se perceba que está contando uma piada. Aqui nós temos o verbo perceba e o termo sublinhado é o termo ele. Uma coisa que você tem que perceber aqui nesse tipo de questão é, às vezes o verbo estará na voz passiva. Então, o sujeito dele vai ser o termo que sofre a ação. E uma das formas de colocar o verbo na voz passiva é utilizar o se na função de partícula apassivadora. Quando isso acontecer, o termo que tem cara de objeto direto, na verdade, vai ser o sujeito paciente do verbo. Então, nós temos aqui, para que se perceba que está contando uma piada. Que está contando uma piada, neste caso, é o sujeito paciente. Para que se perceba isso. O que determina a flexão do verbo perceba aqui, então, é o sujeito paciente, que é oracional, que é um sujeito que é representado por uma oração. Se eu trocasse esse que está contando uma piada por piadas, eu teria que fazer o verbo perceba se flexionar no plural também. Aí seria para que se percebam piadas, certo? Então, quem determina a flexão do perceba é o sujeito paciente oracional, que está marcado aqui. Essa assertiva está incorreta. Na letra E, acho que a crônica pegou no Brasil pelo acidente de aparecerem bons cronistas. Aqui, gente, nós podemos eliminar com facilidade, porque este verbo aparecerem está no plural. É a terceira pessoa do plural. E acidente está no singular. Então não há uma relação de concordância aí. Na verdade, quem determina que o verbo aparecerem fique no plural é o termo cronistas. Ele está combinando aqui com bons cronistas. Por isso, letra E também não pode ser a resposta. Nós chegamos então, por eliminação, à resposta que é a letra B. Vamos entendê-la. Prefiro pensar que sou um cronista, que às vezes tem teses, mas nunca vai buscá-las muito fundo. O que nós temos aqui, após cronista, são duas orações que funcionam como orações adjetivas.
em relação a cronista. Na primeira, o que está explícito, o pronome relativo está explícito e retoma o termo cronista. O sujeito de tem é justamente este que, pronome relativo. E quando um verbo tem como sujeito um pronome relativo, ele concorda com o termo antecedente do pronome relativo. Continuando aqui, ó, mas nunca vai buscá-las muito fundo, nós temos um que pronome relativo elíptico aqui também. Ele não precisa aparecer porque o contexto nos permite perceber quem ele é. Então, da mesma maneira que o tem concorda com o cronista por causa do pronome relativo, o vai também concordará com o cronista por causa deste pronome relativo elíptico que está aqui. Então, há uma retomada do termo cronista que determina a concordância verbal nesta frase. Por isso que o verbo está na terceira pessoa do singular. Logo, a nossa resposta é D. Por hoje é só. Nos vemos na próxima. Abraço.